Agora que nós já falamos a respeito do modo de escultura, vamos utilizar as ferramentas que aprendemos nesse modo na criação de dois novos modelos. Para os nossos dois novos modelos, os organismos escolhidos são um dinoflagelado, no caso uma Peridinium, e uma Euglena. Para esses modelos nós vamos utilizar principalmente o modo de escultura, as ferramentas do modo de escultura, mas nós também vamos utilizar objetos modificados a partir das ferramentas do modo de edição. Começando pelo modelo do dinoflagelado, nós vamos utilizar para os dois modelos aqui no vídeo um cubo como base. Vamos primeiro ocultar a visualização do cubo para eu poder mostrar as imagens de referência. Aqui nós temos um esquema que mostra as estruturas principais do organismo. Nós temos aqui essa carapaça que cobre todo o organismo, né, que nós chamamos de teca. Nós temos aqui a presença desses dois sulcos, junto com dois flagelos, o flagelo transversal e o flagelo longitudinal. E nós temos esses poros que ficam, né, no que seria, aqui na imagem, a parte de baixo do organismo. Nós temos ainda uma imagem obtida no microscópio, que mostra a ornamentação da teca, né, junto com um sulco. E aqui nós temos uma outra imagem, onde a ornamentação aparece bem mais detalhada, né? Bom, vamos trazer agora o objeto de volta e começar a preparação para escultura. Primeiro nós vamos aqui em Shading adicionar um Match Cap e agora nós vamos entrar no modo de edição com o objeto selecionado e utilizar o Subdivide Smooth no menu Specials. 8 vezes, né? 8 cortes aqui devem ser o suficiente. E aí nós vamos adicionar o modificador Subdivision Surface com o valor 3. Aplicamos o modificador e agora nós já temos um objeto com uma definição boa o suficiente para iniciar a escultura. Bom, entrando no modo de escultura, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar esses dois sulcos. Aqui, um sulco vai atravessar toda a extensão da esfera, da nossa esfera, nessa direção, e o outro vai parar aqui no meio, né? Bem embaixo, na parte de baixo da esfera. Nós vamos utilizar, primeiro, desabilitar a simetria, né? Vamos utilizar a ferramenta Sculpt Draw com a opção Subtract. Assim nós vamos poder criar o sulco. Vocês podem ver aqui na imagem que o sulco ele não é perfeitamente reto. Então, não há necessidade de se preocupar tanto em relação a isso. Bom, temos aqui o sulco, né? E aí nós vamos criar o outro sulco. Aqui na imagem nós temos o sulco começando, esse outro sulco, né, começando um pouquinho aqui em cima, um pouquinho para cima. E ele vem mais ou menos até aqui. Eu acabei passando um pouco do limite, né, do formato do sulco. Então eu vou usar o Clay Strips para corrigir essa alteração. Pode parecer que o sulco tá muito grande, né, em relação à imagem de referência,
mas nós temos que lembrar que as estruturas elas têm que ser perceptíveis mesmo através do tato, então é importante que elas fiquem destacadas. E outra, o flagelo vai passar por aqui por dentro, então é interessante, né, que seja possível explorar dentro desses sulcos. Se eles fossem muito finos, por exemplo, dessa forma, nós não teríamos acesso a estruturas que estivessem aqui dentro através do tato. Claro que isso depende do tamanho, né, que o objeto vai ter quando ele for impresso. Aqui eu estou utilizando a ferramenta Smooth para poder alisar um pouco, né, o sulco, a região do sulco, e igualar um pouco essas bordas. Bom, nós já temos aqui o formato base, né, do dinoflagelado, e agora vamos iniciar a ornamentação. Bom, para a ornamentação do dinoflagelado, vocês podem ver que a carapaça é composta de várias placas, né? Nós vamos criar primeiro a divisão dessas placas e depois vamos criar a ornamentação delas. Bom, vamos trazer de volta o nosso objeto. Para criar a divisão entre as placas, nós vamos utilizar o Sculpt Draw com a opção Add habilitada. Então nós vamos começar a passar aqui o pincel pela borda do sulco. Finalizado aqui o contorno dos sulcos, nós vamos criar a ornamentação da carapaça. Assim como os sulcos, vocês devem ter reparado que ela não segue, né, um padrão específico. Então nós não precisamos, aliás, sermos tão detalhistas, né? Nós não precisamos ser tão detalhistas em relação a isso. Vocês viram aqui que eu não segui, né, nenhuma forma específica, eu apenas fui desenhando mais ou menos como aparecia, né, na imagem, e esse foi o resultado. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Caso vocês queiram corrigir alguma coisa, basta utilizar a ferramenta Smooth. Podemos aumentar um pouco o tamanho dela, né? Talvez diminuir a força, se vocês acharem necessário, e alisar nos locais onde a gente errou. Por exemplo, aqui eu quero fazer de um jeito diferente, usei o Smooth para apagar. E aqui eu venho consertar com o Sculpt Draw novamente. E nós temos aqui o início, né, da ornamentação do nosso dinoflagelado. Antes de nós construirmos o resto da ornamentação, nós vamos ajeitar um pouco melhor, né, o desenho da ornamentação aqui, das divisões, né, entre as placas. O que nós podemos fazer aqui, além de utilizar o Sculpt Draw para fechar
algumas áreas, né, que podem ter ficado abertas, é utilizar o Smooth, só que com menos força, bem menos força, para uniformizar a altura dessas elevações que nós criamos. Bom, finalizada essa parte, nós podemos comparar na imagem do esquema que nós já temos um formato bem semelhante ao do organismo. Contudo, apesar de nós termos, né, um organismo mais arredondado aqui no esquema, nós podemos ver que ainda existem algumas diferenças de formato. Por exemplo, aqui essa parte do organismo ela seria um pouco mais esticada para cima. Nós podemos fazer isso no nosso modelo utilizando a ferramenta Grab. A função da ferramenta Grab é basicamente agarrar. O problema, como vocês podem ver aqui, é que como nós estamos com a topologia dinâmica desabilitada, os vértices eles não foram multiplicados. Então isso tudo aqui, por exemplo, é uma face. Então é interessante nós termos cuidado com a utilização dessa ferramenta. O que eu vou fazer aqui vai ser um teste para ver se é possível esticar o objeto sem atrapalhar muito, sem danificar muito a forma. Vocês podem ver que eu aumentei bastante o tamanho aqui do pincel. E utilizando o Grab, nós deformamos ele um pouco. Apenas o suficiente para criar uma pequena modificação no formato. Porque nós podemos observar aqui que a forma, né, das faces não se alterou tanto. Só que é importante lembrar, nós fizemos isso com o objeto em um determinado ângulo de visão. Então em outro, olha o que é que nós temos. É por isso que é interessante prestar atenção nisso. Prestar atenção em como as nossas alterações vão afetar o objeto em todos os ângulos. Bom, nós fizemos aqui algumas alterações, né? Mudamos um pouco o aspecto do nosso objeto. Talvez nós podemos até abaixar um pouco essa parte aqui, que acabou ficando muito alta. Sempre fazendo tudo bem aos poucos, sem alterações muito bruscas, né, para evitar resultados como esse. A etapa de escultura é uma etapa bem delicada. Eu acredito que com esse formato, né, nós já tenhamos algo um pouco mais parecido com o esquema do nosso organismo.
Nós podemos utilizar ainda o Smooth, né, para poder alterar um pouquinho a forma do nosso objeto, né, poder fazer algumas correções. Aqui, por exemplo, nós acabamos perdendo um pouco o detalhe depois de utilizar o Grab. Então aqui eu vou refazer um pouco os traços utilizando o Sculpt Draw. Certo, agora vamos passar para a parte da ornamentação em cada uma das placas. Observando os detalhes na ornamentação do organismo, o que nós podemos ver são várias plaquinhas, né, dentro de cada placa. Pelo menos é isso que, pelo menos é essa impressão que passa. Nós poderemos fazer isso ativando a topologia dinâmica, dando bastante zoom, criando micro detalhes em cada uma das placas do nosso organismo, mas isso levaria tempo demais. Claro, pode ser feito, inclusive isso que eu fiz aqui pode até ser utilizado, né, esse método, sem a topologia dinâmica, mas o que nós podemos fazer também é testar, por exemplo, a ferramenta Clay, que vai criar, né, vai agir quase como um Sculpt Draw, só que com um formato um pouco mais irregular. Nós vamos utilizar o Subtract e aumentar um pouco a força do pincel. E aí, esse vai ser o resultado que nós vamos ter. É isso que nós vamos utilizar para construir a ornamentação dentro das placas. Bom, finalizada aqui a ornamentação de uma placa, agora só falta fazer todas as outras. Finalizada essa etapa, agora nós já temos uma coisa um pouco mais parecida com o organismo, né? Existe um último detalhe que nós temos que adicionar no nosso modelo, aqui na ornamentação do nosso modelo, que são os poros. Não vou tirar o modelo daqui da frente. Esses poros eles devem estar presentes aqui. Eu vou colocar os poros nessas 3 placas. Então, para isso, nós vamos utilizar a ferramenta Smooth para suavizar um pouco a ornamentação nessa região. Nós ainda temos um pouco do que seria, né, a textura da ornamentação, mas fazendo isso, né, nós vamos poder criar um contraste melhor. Lembrando, mais uma vez, os modelos eles devem poder ser percebidos, os detalhes do modelo devem poder ser percebidos através do tato. Vamos testar aqui com a ferramenta Blob.
no Subtract e ver o que acontece. Vamos aumentar bastante a força, que a ideia aqui é criar algo que se destaque bem. Claro, nós podemos diminuir. Aí, isso vai depender da escala que nós estivermos utilizando. No modelo pequeno, isso vai precisar ser... Esses poros, né, eles vão precisar ser bem grandes. É uma alteração um pouco radical em relação ao organismo real, né? Esses poros eles não estão em escala, mas é importante que nós deixemos a escala um pouco de lado para poder evidenciar essa estrutura. E aí, durante a utilização do organismo, nós vamos precisar deixar isso claro, que os poros não estão no seu tamanho real, eles foram construídos assim para fins didáticos, né? Bom, apesar de parecer um pouco estranho, agora nós já temos os poros com a ornamentação do organismo, os dois bem diferenciados, né? Se nós quisermos, podemos até vir aqui e reconstruir um pouco da ornamentação. E finalizamos a etapa principal, né, que era a ornamentação do organismo. Agora nós vamos criar os flagelos. Pois bem, na criação dos flagelos nós temos um problema. Eles são muito finos. Então, mesmo como nós estamos falando de impressão 3D, criar uma estrutura muito fina e principalmente solta poderia acabar sendo prejudicial, pois, né, no objeto físico ele poderia muito bem quebrar. Então, o que nós vamos fazer aqui vai ser criar um flagelo que vai ficar grudado, digamos assim, no nosso modelo. A definição que eu construí aqui, né, para o objeto, ela não vai poder fornecer um detalhe muito grande numa estrutura pequena como o flagelo. Então, nós vamos ativar aqui a ferramenta de topologia dinâmica. Agora, com a topologia dinâmica, nós já temos um resultado um pouco melhor, né? Então, como nós vimos aqui, temos o flagelo transversal. Vamos apenas ocultar o objeto por um tempo. Temos o flagelo transversal que começa aqui, dá uma volta inteira no organismo. Vamos replicar esse flagelo. Agora que nós já finalizamos o flagelo, lembrando, assim como todas as estruturas, ele deve poder ser percebido através do tato. Então, se vocês acharem que é melhor realçar ainda mais a forma, podem fazer isso. Vamos utilizar um smooth um pouquinho enfraquecido para poder tornar o flagelo mais uniforme. Bom, e agora vamos partir para o flagelo longitudinal, né? Aqui na imagem ele aparece saindo, né, do objeto e tudo, mas pelos motivos que eu já expliquei,
nós não vamos fazer dessa maneira. Nós até podemos fazer uma pontinha dele saindo e eu vou mostrar como, mas primeiro vamos trazer o flagelo até aqui. Acabou ficando bem próximo da borda do sulco, né? Isso pode acabar prejudicando um pouquinho a utilização dele. Aí basta um smooth bem com a potência bem aumentada e nós resolvemos esse problema. Vamos observar primeiro se ele está na posição certa. Ele se inicia um pouco mais para cá. Sempre utilizando as ferramentas de escultura junto com o Smooth para poder corrigir essas falhas, né, que acabam sendo criadas. O segredo é voltar várias vezes ao ponto, refazer se necessário. A atenção aos detalhes é que faz um modelo bom. Certo, agora para fazer a pontinha do flagelo, nós podemos utilizar a ferramenta Snake Hook. Ela vai agir de uma forma semelhante ao Grab. Se nós tirarmos bastante o zoom, nós podemos observar mais ou menos o comportamento dela, né? Claro que com a topologia dinâmica o resultado foi meio esquisito. Só que com a topologia dinâmica ativada, essa ferramenta ela cria uma cauda. Mas vamos desativar aqui a topologia dinâmica por um momento. E bom, como nós não temos multiplicação dos vértices, é isso que acontece. É por isso que é importante estar com a topologia dinâmica ativada para utilizar essa ferramenta. Então nós vamos puxar aqui, vocês podem ver que os vértices vão sendo multiplicados. E aí nós podemos ter algo parecido com isso, né, no nosso organismo. Eu particularmente não achei que ficou muito legal. Ou nós podemos simplesmente deixar dessa forma, o que vai acabar sendo mais seguro. No caso, aqui para o nosso modelo, eu prefiro deixar sem o Snake Hook. Aqui ainda, quando eu utilizei o Smooth, isso acabou prejudicando um pouquinho a estrutura do flagelo. O que nós podemos fazer em casos como esse, para poder criar um vinco nessa região, é utilizar a ferramenta Crease com o Subtract e passar nos cantos que nós queremos realçar, né? E nós podemos ver aqui que o flagelo ficou bem mais detalhado dessa forma. Nós podemos fazer isso por toda a extensão dos dois flagelos, mas eu acredito que com o nível de destaque que nós demos, isso não vai ser necessário. Na verdade, observando essas regiões, vai ser interessante até utilizar um Smooth fraquinho nessas regiões.
E aí depois da correção, né, talvez seja necessário utilizar a ferramenta Crease. Mas aqui, nesse caso, parece que todas as estruturas estão bem feitas, né? E claramente perceptíveis. E bom, aqui nós temos o modelo de um dinoflagelado. Essa Peridinium é um dinoflagelado simples, né? Que ela já apresenta um formato arredondado. Existem outros formatos diferentes, onde talvez seja necessário, né, criar um objeto mais complexo, porque o que nós fizemos foi apenas pegar um cubo e arredondar esse cubo, multiplicar os vértices e ele estava preparado para escultura. Mas existem casos onde nós vamos precisar construir um objeto através do modo de edição, né, modificar esse objeto, e aí sim, depois disso, nós passamos para o modo de escultura, que é o que nós vamos fazer com o próximo modelo, que é a Euglena. Bom, nós estamos agora numa outra camada para criar o modelo da Euglena. Esse modelo vai se diferenciar dos outros pelo seguinte motivo. Até agora, todos os modelos que nós criamos tiveram a intenção de representar a estrutura externa dos organismos. Nós até tivemos dois casos onde houve uma externalização, né, de estruturas internas, no caso, o modelo da Cenedesmus e da Pediastrum, onde nós colocamos aqueles pirenoides em cada célula como um artifício para que elas pudessem ser melhor diferenciadas através do tato. Lembrando, né, que são organismos coloniais em ambos os casos. O que nós vamos fazer agora vai ser construir a parte interna do organismo. Para isso nós vamos criar o formato base da Euglena, como se tivesse sido seccionado, e então nós vamos inserir as estruturas internas nele. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens de referência. Temos aqui essa imagem obtida no microscópio, né, que mostra alguns indivíduos. Em especial, nesse indivíduo aqui do centro, nós podemos ver a ornamentação, né, que elas apresentam. Até dá para ver um pouco disso nos outros, mas nesse aqui fica bem mais destacado. E nesse esquema, nós podemos ver as estruturas que nós vamos representar. Temos aqui estruturas comuns, né, a vários outros organismos, como núcleo, mitocôndria, temos cloroplastos, e nós temos estruturas que nós encontramos nas euglenas, como um vacúolo contrátil e o estigma, além dos flagelos, né, o flagelo curto e o flagelo longo. Essas são as estruturas que nós vamos representar. Bom, agora para construir a forma base do organismo, nós vamos começar com um cubo. Quando nós observamos as imagens do microscópio e a imagem do esquema, nós podemos ver uma diferença, né? A Euglena aqui é um pouco mais larga do que as que a gente observa. O que nós vamos fazer vai ser um formato entre um e outro, sabe? Porque se o modelo for muito fino, a gente vai ter dificuldade de representar corretamente as estruturas. Ao mesmo tempo, vocês podem observar que os indivíduos, né, eles se diferenciam um pouco em relação ao seu formato. Nós podemos incluir esse detalhe no nosso modelo, ou nós podemos deixá-lo mais reto, que é o que eu vou fazer aqui. Bom, entrando no modo de edição, sempre com o wireframe ativado, né, para poder selecionar tanto os vértices de cima quanto os de baixo, nós vamos criar alguns cortes e algumas extrusões, sempre escalonando para construir esse formato base do organismo. Então, podemos trazer isso um pouco para cá, no eixo X. Criamos mais algumas extrusões. E, bom, temos aqui
o primeiro, né, formato do nosso organismo. Agora nós precisamos corrigir um pouco o formato nesse eixo. A ideia é deixar o organismo com um formato, né, fusiforme. Nós podemos ir adicionando mais extrusões, mais cortes, se vocês acharem necessário. Vamos adicionar só mais um aqui e escalonar. Bom, esse vai ser o formato base da euglena. Só corrigir aqui nesse eixo. É importante nós prestarmos atenção em todos os eixos. Esse vai ser o formato base da euglena. O que nós precisamos fazer agora é seccionar o nosso modelo. Para isso, nós vamos criar um corte aqui no meio, com o Ctrl R. Em seguida, vamos selecionar todos os vértices aqui na parte de cima do modelo e vamos apagar. Então, nós temos, né, esse formato, né, que se assemelha bastante a um barquinho. Vamos apenas fazer alguns ajustes aqui. Incluir mais um corte. Selecionar esses dois e trazer um pouco para baixo para melhorar o formato do organismo. Agora nós precisamos fechar essa parte de cima. Para isso nós vamos selecionar esses vértices e com a tecla F nós fechamos em uma face. Selecionamos 4 de cada vez e fechamos. E esse é o formato base final, né, da nossa euglena. Agora vamos adicionar um Subdivision Surface para ver como ela fica. Vamos colocar em 3. E nós podemos ver que surgiu um problema. Aqui as arestas, né, os cantos do modelo, eles não estão mais tão destacados, né, quanto estavam antes do Subdivision Surface, né? Só para comparar, no começo temos isso, essa região mais plana, e agora nós temos isso. Para resolver esse problema, nós vamos criar um outro corte aqui no organismo com o Ctrl R e vamos puxar esse corte até aqui em cima. Lembrando, né, que nós só podemos fazer isso dessa maneira enquanto nós ainda não adicionamos efetivamente o corte. E nós também não podemos posicionar, apesar de ser possível trazer o corte até aqui em cima, a ponto de poder encostar nos vértices, nós temos que deixá-los um pouco afastados, mesmo que seja essa distância mínima. E nós podemos ver agora, né, a diferença que isso fez. Antes de iniciar o processo de escultura, vamos adicionar mais algumas subdivisões para aumentar a definição do nosso modelo e aplicar. E agora aqui na barra inferior, vamos até a aba Object, Apply e Rotation e Scale, para poder, né, uniformizar a escala do nosso objeto. Com tudo isso feito, nós podemos já partir para o início da escultura. Vamos iniciar o processo de escultura criando essa cavidade, onde nós vemos os flagelos inseridos ali no esquema. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta Sculpt Draw com a opção Subtract. Vamos apenas desenhar o formato da cavidade aqui no organismo.
Nós podemos aumentar esse vão aqui, né, utilizando também o Sculpt Draw, sempre prestando atenção no outro lado do modelo. Aqui nós podemos corrigir esse problema utilizando o Smooth, e vamos utilizar aqui também. E com essa parte concluída, vamos para as outras estruturas. As próximas estruturas que nós vamos construir vão ser o estigma e a mitocôndria. Essas estruturas, não apenas nessa como em outras representações do organismo, são colocadas próximas aos flagelos. E aqui no modelo nós vamos manter, né, esse padrão. Para criar o estigma, nós podemos apenas criar um corpo arredondado aqui em cima. Ele acabou ficando um pouco alto, né? Vamos utilizar o Smooth para poder corrigir isso. E bom, apenas com essa forma nós já teríamos o estigma, né? Não existe bem uma regra sobre como detalhar, sobre ornamentação, nem nada do tipo. Normalmente ele é retratado apenas como um ponto. Mas nós podemos adicionar, por exemplo, um buraco aqui no meio, utilizando o Sculpt Draw, só para tornar a estrutura mais distinguível, né? E depois podemos utilizar o Crease para poder realçar a estrutura, sempre utilizando um Smooth, né, um pouco mais fraco aqui nos cantos, para realizar algumas correções. E nós temos o estigma. A mitocôndria, ela vai ser diferente, ela tem um formato e um detalhamento específicos, né, que fazem referência ao formato real da estrutura. Nós podemos construir a mitocôndria através das ferramentas do modo de escultura, ou nós podemos utilizar um outro objeto modificado no modo de edição, que é o que nós vamos fazer. Vamos adicionar um cubo, vamos colocar assim. Podemos aumentar o tamanho desse cubo, escalonar, né? Aqui no caso no eixo X. Depois selecionamos esses dois grupos de vértices. Na verdade, nós temos que usar o modo de seleção de faces, né? Senão acabamos selecionando toda a estrutura. E vamos realizar uma extrusão, mas não uma extrusão comum. Nós vamos realizar uma extrusão individual. Dessa forma, nós vamos ter duas extrusões sendo criadas por igual. Então nós vamos escalonar essas extrusões, mas para que essas duas faces não se aproximem, apenas diminuam, nós vamos vir até aqui embaixo. Eu vou apagar aqui a imagem por um tempo. Vamos vir até aqui embaixo e mudar para Individual Origins. Dessa forma, quando nós formos escalonar, esse vai ser o resultado. Podemos voltar para cá agora. Agora adicionamos um Subdivision Surface e já podemos ver uma forma semelhante, né, ao que nós temos da mitocôndria aqui no esquema. Mas nós podemos deixar ainda mais próxima da estrutura real se nós criarmos dois cortes aqui e escalonar esses cortes de uma forma semelhante a que nós fizemos no modelo da Cenedesmus, né? Criar uma estrutura cilíndrica dessas. E aí é coisa de realizar alguns ajustes até vocês ficarem satisfeitos com o formato.
Bom, agora nós vamos aumentar o número de subdivisões aqui. Vamos aplicar e mais uma vez vamos aqui na aba Object, Apply e Rotation Scale. Assim nós vamos ter uniformizado a escala do objeto caso seja necessário realizar algum processo de escultura nela, como nós vamos fazer. Vamos posicionar aqui, rotacionar. Aí é interessante observar em todos os ângulos, né, o nosso objeto. E agora nós podemos utilizar o modo de escultura para criar aquele detalhamento. Pegamos aqui o Sculpt Draw e desenhamos esses detalhes. A vantagem de ter uma estrutura originada do modo com outro objeto, né, e não da escultura do nosso objeto principal, é que nós podemos mudá-la de lugar, caso necessário. Como a mitocôndria tem um formato, né, um pouco mais complexo do que o estigma, acabou sendo uma decisão melhor utilizar o modo de escultura. Na realidade, o formato não é mais complexo, ele é mais regular, né? Melhor dizendo. Bom, agora vamos passar para outras estruturas. As próximas estruturas que nós vamos criar vão ser o vacúolo e os cloroplastos. Para criar essas duas estruturas, nós vamos utilizar o Sculpt Draw. Existe a opção de criar um objeto no modo de edição, mas eu acredito que nesse caso não seja necessário. Para criar o vacúolo contrátil, basta utilizar o Sculpt Draw para desenhar um disco. Suavizamos aqui com o Smooth. Depois nós criamos esses raios, né, que aparecem retratados na estrutura. Nós não precisamos ser tão corretos assim em relação ao posicionamento deles. Eles são mostrados aqui na imagem bem retos, né? Uma posição bem corretinha em relação ao círculo central, mas na realidade não é bem assim que acontece. Nós podemos ter um formato mais irregular, como o que nós temos aqui. O importante é que a estrutura possa seja bem distinguível, né? Uma vez que nós estejamos satisfeitos com o formato da estrutura, nós podemos utilizar o Smooth com pouca força para suavizar as formas. E pronto, já temos concluído aqui o vacúolo contrátil. Agora, para os cloroplastos, nós vamos utilizar, né, a mesma ferramenta, o Sculpt Draw. Nessa e em outras representações, né, desses organismos, os cloroplastos eles têm um formato um tanto quanto irregular. Nós vamos manter isso aqui no modelo. E agora, com o formato concluído, nós utilizamos o Smooth. Podemos aumentar um pouco a força.
E se o formato e a altura estiverem bons, nós podemos adicionar os pirenoides, que são essas duas estruturas aqui representadas pelos pontos verdes em cada cloroplasto. Para isso, Sculpt Draw, desenhamos esse círculo, podemos, suavizar, fazer uma suavização e pronto. Agora nós já temos os cloroplastos. Para criar o núcleo da nossa célula, nós vamos fazer algo semelhante ao que nós fizemos aqui na mitocôndria. Vamos adicionar um outro objeto. No caso, aqui nessa camada, já tenho o objeto preparado, que é um cubo. Para transformar esse cubo no nosso núcleo, nós vamos primeiro adicionar o modificador Subdivision Surface, com duas subdivisões, e vamos adicionar em seguida o modificador Bevel, com a opção Only Vertices habilitada. Lembrando, eles têm que estar nessa ordem. Aplicamos os dois e nós temos aqui esse formato, esse padrão. Agora, eu vou apresentar duas ferramentas que eu só não mostrei no modo de edição, porque são ferramentas muito específicas, coisas que nós não usamos com tanta frequência. A primeira ferramenta nós vamos utilizar com toda a malha do objeto selecionada, com a tecla A. Vamos vir até a aba Mesh na barra inferior, Transform e Choose Sphere. Então, com o movimento do mouse, nós podemos arredondar ainda mais a malha do nosso objeto. Vou dar um Ctrl Z aqui para vocês poderem comparar. Aqui eu tenho o objeto que ainda lembra um pouco um cubo, e aqui temos uma esfera. Isso fica mais perceptível nesse outro exemplo, onde eu tenho um cubo com várias subdivisões, mas ainda assim um cubo, com as arestas bastante destacadas. Se eu seleciono tudo, utilizo o Choose Sphere, de acordo com o movimento do mouse, eu vou ter o arredondamento da minha malha. Bom, a segunda ferramenta vai ser a seguinte. Eu tenho aqui esses quadrados, espalhados por toda a extensão da malha. Se eu selecionar um deles, depois venho aqui na aba Select e venho em Select Similar, eu tenho algumas opções em relação a perímetro, área ou material. Enfim, se eu escolher, por exemplo, perímetro, todas as faces com o perímetro semelhante ao da face que eu selecionei vão ser selecionadas. Ao invés de ter que selecionar um por um, nós temos esse truque, Mais uma vez, Select Similar, perímetro. Então nós temos essas faces selecionadas. Nós podemos utilizar ainda que essas faces aqui não foram marcadas. Vamos tentar com área. E agora nós já temos um resultado um pouco melhor. Só vou desselecionar esses triângulos, que é uma tarefa mais fácil, do que selecionar os quadrados um por um. E pronto. Mas por que eu tive todo esse trabalho para criar uma esfera, quando eu poderia ter adicionado uma esfera UV? Então, com esse padrão, com essa estrutura específica, eu posso realizar uma outra ação. Se eu utilizar a ferramenta de extrusão com essas faces selecionadas e depois escalonar para dentro, adicionando o Subdivision Surface, eu tenho essa esfera, com vários buracos.
Apesar disso não aparecer aqui no esquema da euglena, o núcleo muitas vezes é retratado com esses poros, né? Eles têm esses poros na realidade, e em alguns esquemas eles são representados assim. Isso acaba sendo uma forma de detalhar essa estrutura ao invés de colocar apenas uma esfera, né? Bom, só que nesse caso acabou ficando bem... Esses poros acabaram ficando bem grandes, né? O que não é um problema, dependendo da escala que nós estamos utilizando, né, para o nosso modelo. Mas nós podemos corrigir isso utilizando a opção Individual Origins, marcando, né? Nós utilizamos a ferramenta de escalonamento para diminuir um pouco essas faces. Se nós estivéssemos fazendo isso com a opção Median Point habilitada, esse seria o resultado. Escalonamos, realizamos aquele mesmo processo de extrusão e agora nós podemos puxar, né, aqui para dentro. E agora, adicionando o Subdivision Surface, nós temos um resultado um pouquinho melhor. Vamos aplicar. Não há necessidade de tornar o objeto mais complexo do que isso, né, visto que nós não vamos fazer nenhuma escultura. Utilizando o M, selecionamos a camada para onde vamos transferir esse objeto. Então, basta escalonar e posicionar o nosso núcleo. E agora estão prontas essas estruturas que ficam dentro da célula. Vamos passar agora para os flagelos. Bom, agora nós vamos criar os flagelos. Para criar os flagelos nós vamos utilizar principalmente a ferramenta Snake Hook, mas essa ferramenta não é de grande utilidade quando nós não temos como multiplicar os vértices, né? Então nós vamos ativar aqui a topologia dinâmica e agora nós já podemos ver, né, essa ferramenta agindo um pouquinho melhor. Antes de começar a utilizar o Snake Hook, nós vamos utilizar a ferramenta Blob e vamos criar algumas elevações aqui na parede dessa cavidade onde estão inseridos os flagelos. Para isso, basta clicar algumas vezes e ir desenhando, né, essas bolinhas. Suavizamos um pouco com o Smooth. E já temos aqui a base dos nossos dois flagelos. Agora, para utilizar o Snake Hook, podemos aumentar um pouquinho o tamanho do pincel e puxar a estrutura para criar os flagelos. O problema que nós encontramos aqui é que o Snake Hook acaba pegando em algumas áreas próximas, como vocês podem ver. Então é interessante regular o tamanho do pincel, talvez ele não possa ser tão grande, ou utilizar essa ferramenta observando de um outro ângulo. Enfim, existem algumas formas de resolver esses problemas. O que nós estamos criando aqui são os flagelos longo e curto, né? No caso, esse é o flagelo curto. No modelo do dinoflagelado, eu coloquei o flagelo apenas como um alto relevo e eu expliquei por quê. Seria uma estrutura muito frágil, né? Dependendo da escala que a gente estivesse utilizando, isso quebraria muito fácil no modelo físico. Então é interessante a gente ficar atento a isso, mas eu vou mostrar para vocês como é possível construir um flagelo que venha até a parte de fora, né, do modelo. Aqui temos o flagelo curto já finalizado, né? Ele está num formato interessante. E aqui nós temos o flagelo longo.
Só que se nós puxarmos até aqui, nós podemos ver esse problema que acontece quando nós utilizamos o Snake Hook. Como a gente pode resolver isso? Primeiro, vamos puxar até aqui o flagelo, né? Nós podemos utilizar a ferramenta Clay com o Subtract para tentar, com cuidado, né, afundar um pouco mais essa parte do modelo, mas a gente não pode fazer muito porque já está bem afundado. A gente pode ver que a espessura dessa região aqui já está bem fina. Então nós utilizamos essa ferramenta algumas vezes e suavizamos com o Smooth. Bom, agora nós podemos tentar utilizar o Snake Hook, mas nós vemos que mesmo assim o problema persiste. Como a gente pode resolver isso? Bom, vamos sair aqui do modo de escultura e entrar no modo de edição. E aí a gente vê essa bagunça, né, que se tornou a nossa geometria por causa da escultura. Selecionando aqui o modo de seleção de vértices e com a tecla C, nós utilizamos o pincel para selecionar as faces nesse grupo, né, nessa região. É possível, mesmo com o modo Wireframe ativado, distinguir a forma dos dois flagelos, o que é útil, né, pois vamos evitar essas estruturas. Bom, faltando só esse pedaço aqui, ativamos o Wireframe para ter certeza que vamos selecionar tudo. E uma vez que nós tenhamos selecionado esses vértices que estavam no caminho, vamos aproveitar e selecionar aqui também. Isso poderia ser feito antes de nós construirmos o flagelo, né? Mas enfim. Agora nós vamos ocultar com a tecla H. Quando nós entramos no modo de objeto, não houve nenhuma alteração, mas assim como no modo de edição, no modo de escultura, os vértices ocultos, né, permanecem ocultos. E a melhor parte, eles não são afetados pelas ferramentas de escultura. Se eu vier aqui, por exemplo, e mexer, né, com o Sculpt Draw, quando eu voltar com os vértices que foram ocultos, não aconteceu nada com a malha. Bom, é interessante, porém, que a gente lembre onde estão os limites aqui. Por exemplo, eu não estava vendo onde eu não estava vendo aqui essas paredes, né, as paredes da cavidade, quando eu aumentei o tamanho do flagelo, e ele acabou indo parar bem próximo da parede. Isso é algo que nós vamos ter que corrigir. Então eu pego aqui o Snake Hook, vou trazendo aos poucos o flagelo, posso aumentar um pouco o tamanho do pincel, né? Vou utilizando a ferramenta para realizar alguns ajustes, entro no modo de objeto para ver se tem alguma estrutura sobrepondo outra. No caso aqui é uma distância muito pequena, né? Não é nada que vá comprometer o modelo, mas nós podemos resolver esse problema puxando aqui. Lembrando que com o modo da topologia dinâmica ativado, a nossa proximidade, né, com a opção Relative Detail habilitada, a nossa proximidade do objeto vai definir o nível de detalhe junto ao valor numérico que nós colocamos aqui. E bom, essa parte, né, a parte mais difícil já passou. Podemos corrigir aqui esse defeito que apareceu usando o Smooth, só que o que aconteceu aqui foi uma diminuição, né, da densidade da malha, então não tem como deixar tão detalhado quanto as estruturas no entorno. Nós vamos corrigir isso utilizando a ferramenta Clay Strips.
o que nós podemos fazer? Se nós utilizamos essa ferramenta, nós multiplicamos os vértices, mas nós acabamos modificando o formato, né, da estrutura, e nós não queremos que isso aconteça. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o Clay Strips e vamos colocar a força em 0. Dessa forma, nós vamos multiplicar os vértices, como vocês podem ver, sem mexer na estrutura. E aí, quando nós formos utilizar o Smooth, agora o problema já foi resolvido. Bom, em relação ao flagelo, nós podemos continuar utilizando o Snake Hook. Vamos aumentar um pouquinho e puxá-lo para mais perto do... puxar para perto da estrutura, né, em vez de levar para longe. Aqui nessa região, nós podemos utilizar o Smooth para poder suavizar essa parte, né, e orientar um pouquinho mais a curva que o flagelo vai fazer. Aqui nós temos uma densidade um pouco baixa, e nós já vimos como corrigir esse problema, né? Clay Strips, no 0 de força, passamos aqui no modo, no modo wireframe, isso vai ficar mais claro. Acabamos fazendo isso aqui também, né? Mas felizmente isso não é mais problema. Nós podemos até aumentar um pouquinho a força do Clay Strips para criar um volume aqui onde acabou sendo perdido, e consertar usando o Smooth. Uma coisa que eu recomendo que vocês façam é que antes de utilizar o Snake Hook, vocês salvem o seu projeto. Na verdade, é bom salvar o projeto a cada parte do processo, né? Mas o Snake Hook é uma ferramenta que vai alterar bastante a estrutura, né, do nosso objeto. E, por exemplo, fazer ele voltar ao normal, né, tirar os flagelos depois disso, não vai ser nada fácil. Não é que nem um erro que pode ser consertado com o Smooth. Então, fiquem atentos a isso. Aqui eu posso utilizar o Smooth para poder diminuir um pouco o flagelo, né? Afinal ele termina numa ponta, né? Ou nós podemos deixar daquele jeito por conta, né, levando em conta a fragilidade. E nós também podemos engrossar utilizando o Clay Strips ou o Clay. Dessa forma, o nosso flagelo vai ficar um pouco mais espesso, né? Vamos tornar a estrutura do flagelo um pouco mais resistente a quedas, por exemplo. Fazemos uns últimos ajustes aqui com o Smooth. E aqui nós finalizamos a criação dos dois flagelos. Claro, essa estrutura podia ser muito maior, mas uma vez que nós temos um flagelo curto e outro flagelo mais longo, a ideia, né, dos dois flagelos, a diferença entre os dois flagelos já ficou bastante clara. Agora, nós podemos finalizar o modelo criando aquela ornamentação na parte de baixo que nós vimos nas euglenas aqui na foto do microscópio. Para isso, nós podemos utilizar o Crease, né? Diminuímos um pouco o Crease com a opção Add habilitada, claro.
E é importante que a gente tenha, fique atento para o valor numérico ali na topologia dinâmica, senão nós vamos acabar diminuindo a densidade ao invés de aumentar. Então nós podemos ir desenhando aqui aquelas linhas, né? Criando uma ornamentação semelhante à que nós vimos na foto, para adicionar um pouco de detalhe, né, nessa região do modelo que está bem simples. Nós podemos tentar utilizar um outro matchcap para facilitar a nossa visualização, né? Lembrando que assim, é bom a gente tomar cuidado quando a gente usa as ferramentas nos nossos objetos, porque aqui nós temos uma inclinação, então o Chris acabou criando esses defeitos, né? Que não são nada graves, uma vez que a gente pode simplesmente corrigir com o Smooth. Agora vocês vão desculpar o barulho, né? É bem difícil fazer o vídeo com tanto barulho de fora. Primeira vez que eu estou falando isso, mas é um problema recorrente aqui na gravação, nas gravações. Enfim, uma vez finalizada a ornamentação e as estruturas internas, o nosso modelo está concluído. Agora que nós finalizamos o modelo da nossa euglena, vamos falar um pouco sobre a decisão de representá-lo com a sua estrutura interna. Em todos os outros modelos didáticos que nós fizemos, a ideia era mostrar os aspectos que caracterizavam cada um dos grupos, né, dos organismos que nós escolhemos aqui na série. Na cianobactéria, por exemplo, nós temos aquelas duas estruturas, o heterocisto e o acineto, que se diferenciam das demais células. O mesmo vale para Cenedesmus e para Pediastrum, onde nós temos células que apresentam aquela projeção, né, aquela espícula, e outras que não apresentam. E no nosso dinoflagelado, nós temos aqui a carapaça, os sulcos, os flagelos, os poros, enfim, as estruturas que definem, né, os organismos desses grupos. E que são todas estruturas externas. Nós até poderíamos representar o dinoflagelado ou a Cenedesmus com a sua estrutura interna, com o núcleo, os cloroplastos, a mitocôndria, só que isso não seria tão interessante, porque nós não estaríamos colocando características exclusivas desses organismos, seriam estruturas bem mais gerais. Poderíamos fazer dessa forma? Poderíamos, mas a ideia não era essa. Agora, na euglena, as características que definem os organismos desse grupo estão principalmente internalizadas. Por exemplo, o vacúolo contrátil ele não é exclusivo da euglena, né? Outros organismos apresentam ele, mas já não é uma estrutura tão geral quanto um cloroplasto, por exemplo. Já o estigma, né? Essa estrutura é importantíssima. Ela tinha que ser representada na euglena, obrigatoriamente. Nós podemos ver aqui na imagem do microscópio que cada um dos indivíduos possui uma mancha avermelhada, né? Essa mancha avermelhada é o estigma. É uma das principais características das euglenas. Então, através da análise, né, do que nós queríamos representar no organismo, acabamos chegando à conclusão de que não dá para representar uma euglena com as suas características únicas sem cortá-la ao meio, né, sem apresentar a sua estrutura interna. E é claro, nós incluímos estruturas como núcleo, cloroplastos e mitocôndria, porque dificilmente no esquema interno de uma célula você vai ver essas estruturas faltando, ainda que não sejam elas o foco. Então é basicamente isso.
esses foram os modelos, né, que nós criamos até agora, e com isso nós damos por finalizadas, né, as etapas de modelagem aqui no Blender. E os próximos vídeos nós já vamos tratar sobre unidades de medida e exportação do arquivo para ser impresso em 3D. Mas antes, como sempre, vamos salvar o nosso projeto.